E aí, galera, boa tarde. Ou bom dia, né? Pô, quase boa tarde, já são 11 horas. Bom dia para vocês aí. Vamos lá então para nossa aula, nosso capítulo 7, né? Nós vamos estudar hoje o capítulo 7. E aí vou pedir alguns exercícios para vocês irem adiantando. E aí a gente deixa uma aula da semana que vem para tirar todas as dúvidas do capítulo 6 que vocês tiveram, tá, gente? Então, professor, faz esse para mim, faz esse. Então, eu vou deixar uma aula específica só para correção de exercícios que eu pedi para fazer, que vocês tiveram problema na resolução. E aí, para adiantar, e para a gente sair desse livro 2, e aí entrar, né, definitivamente na matéria mais importante da Física 2 até o momento, que é a parte de eletrodinâmica. Então, nós vamos estudar isso aí. Então, capítulo 7, livro 2, por favor. Deixa eu minimizar aqui. Livro 2. Isso aí. Galera, deixa eu fazer algumas anotações aqui importantes para a gente. Né? Vou fazer aqui no livro mesmo, e aí vocês pegam como ideia. Então, vamos lá. Olha, gente. Quando eu penso em elétrica, né? Quando eu penso em elétrica, ela vai ser dividida em duas partes. Ela vai ser dividida em eletrostática e eletrodinâmica. Dinâmica. Mais devagar para ficar um pouquinho melhor. A eletrostática nós estudamos capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eletrodinâmica a gente começa a estudar agora a partir do capítulo 7. Só para vocês terem uma ideia, né, do tamanho, né, da importância. Deixa eu limpar isso aqui. Só para vocês terem uma ideia do tamanho, eu assim, poxa, mas será que isso é importante? Será que isso não é importante? Será que isso cai no Enem? Será que isso não cai? E eu vou dizer para vocês o seguinte, com toda a certeza. Estudem essa parte da matéria que começa agora. Porque vocês vão estar um passo à frente no ano que vem quando vocês forem fazer vestibulares ou exames nacionais. Só para vocês terem uma ideia, olha só, vou selecionar aqui. Ó, aqui é um banco de questões do SAS, nós professores temos acesso. Então, lá dentro de física, vocês estão vendo aqui, ó, eletricidade. Quando eu abro eletricidade, o que aparece? Eletrodinâmica e eletrostática. Eu vou colocar eletricidade, ó, 2.908 questões eu tenho aqui, e vou colocar só Enem. Só que para a gente, né, o importante é Enem a partir de 2009. Vou colocar Enem 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Não tivemos Enem ainda 2020. Eu vou colocar o Enem primeira aplicação e o Enem segunda aplicação. O Enem Libras não nos interessa, nem o Enem que foi cancelado, nem o Enem aplicado lá para as pessoas que estão privadas de liberdade, né, que é o PPL. Eu posso pegar uma ou outra questão, não vou colocar só para a gente ter uma ideia. Então, quantas questões que nós tivemos aí pensando em Exame Nacional do Ensino Médio? 35 questões. Sabe quantas provas que nós temos? 13 provas, que dá uma média de aproximadamente 3 questões toda a prova. Então, quer dizer que todo ano nós vamos ter, em média, 3 questões de eletricidade na prova do Enem. Aí você fala assim, pô, Jonas, você falou pra gente que eletrostática não é tão importante, não. Vou tirar a eletrodinâmica, ó. Tirei. Quantas questões que eu tenho? 3. 3. Então, estudamos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 para ter quantas questões no Enem? Todo o Enem de 2009 até 2019, em 13 provas aplicadas, 3 questões. Então, vocês entenderam que se eu chegar na prova do Enem, suponhamos, professor, eu cheguei na prova do Enem, cara, eu estou sem tempo.
né? Eu estou sem tempo, não dá tempo de eu estudar eletrostática. O que você vai estudar? Esquece. Estuda só eletrodinâmica. Como eu digo para vocês que a parte mais importante da prova é isso. Quer dizer que a partir de agora, do capítulo 7, vocês vão estar estudando. Olha só, a prova do Enem que vocês forem fazer esse ano, vão fazer como treineiro, vocês vão ver que desse ano de vocês, 3 questões é certo de eletrodinâmica. Então, eu tenho que aprender. Entenderam como é que eu mostrei para vocês? Como é que é importante? Ó, eu vou fazer o seguinte, pra vocês terem uma ideia, eu vou tirar isso aqui e vou colocar isso aqui, ó. Opa, foi mal. Vou colocar aqui, ó, Enem. Só eletrodinâmica, ó, coloquei, ó, só eletrodinâmica. Só que aqui é nem todos, né? Eu vou colocar assim, vamos pensar, o ano passado caiu quantas? 2. Ah, professor, o ano retrasado caiu quantas? 3. Assim, o ano 2017, quantas? 4 questões. 2016, 2. Ah, 2015, uma só. 2014, uma. 2013, 4. 2012, uma. 2011, 2. 2010, 3. E 2009, 5. Então, a média de 3 questões todo ano. Tem ano que cai 5, tem ano que cai 4, mas tem ano que cai uma só. Estão vendo? Então, quer dizer que essa matéria é importantíssima para vocês. Tá? Só estou mostrando para vocês, para que vocês não se assustem aí, devido à minha insistência e à minha permanência nessa matéria, tá, gente? Eu vou ficar muito tempo falando de eletrodinâmica com vocês, né? Já fazer exercícios extras, nós vamos nos dedicar para caramba. Então, começamos lá a falar de eletrodinâmica e o nosso primeiro tópico, o que eu estou falando? Corrente elétrica. Primeiro, definição, o que é uma corrente elétrica? Corrente elétrica é o fluxo, não lembra de fluxo como se fosse movimento. Então, são movimentos ordenados de cargas elétricas. Então, para eu ter corrente elétrica, eu preciso ter o quê? Um fluxo ordenado de... Jonaci, Oi? repete que travou tudo. Travou tudo? Vou repetir. Vamos lá, de novo. O que é corrente elétrica? Vamos escrever aqui, então. Corrente elétrica, deixa eu pegar aqui um negócio para eu escrever aqui. Então, ó, corrente elétrica, esse cara aqui, ó, é o fluxo. Entende como fluxo sendo movimento, tá, gente? Ordenado de cargas elétricas. Vocês perceberam que eu coloquei cargas que serve tanto carga positiva quanto negativa? Já falando de íons. Já falando de íons, tá? Então, fluxo. Então, gente, agora, o que precisa ter para que eu consiga movimentar cargas elétricas? Fala para mim. O que eu preciso ter? Diferença de potência. Diferença de potencial. Ah, fera. Então, quer dizer que corrente elétrica, então tem toda uma cascata. Então, primeiro eu preciso ter, ó, eu preciso ter diferença de potencial. Depois que eu tenho diferença de potencial, eu vou ter movimento de cargas. E esses movimentos de cargas é o que vai gerar para a gente a nossa corrente elétrica. E essas cargas e movimentos, o que ela leva consigo? Energia. Energia elétrica. E aí essas energias elétricas vão ser transformadas em outras formas de energia no meu dispositivo eletrônico. Show, galera. É isso que eu preciso saber. E aí a gente precisa saber calcular, cara. Como é que eu calculo corrente elétrica? E qual que é a unidade medida de corrente elétrica, né? Eu preciso saber isso aí. E uma das primeiras perguntas que vai aparecer para a gente no vestibulares é: qual a intensidade da corrente? Né? Então, já que corrente é o fluxo, é o movimento de cargas, olha aqui embaixo, aqui, deixa eu ampliar para vocês. Olha aqui a formulazinha aqui embaixo, ó. Ó. Então, a intensidade da corrente elétrica, que eu vou usar a letra I, vai ser um I minúsculo, tá? Ó, o módulo
da variação de carga dividido pelo tempo que ela demora para passar nessa secção. Como assim, Jonaci? Então, é como se nós tivéssemos aqui, vamos pensar, eu tenho um fio, um condutor, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma secção nesse condutor e vou ampliar isso aqui. O que eu vou enxergar aqui? Eu vou enxergar algo bem grande, seccionado, e vou enxergar aqui as cargas. Se for um condutor metálico, eu estou enxergando os elétrons. Aí esses elétrons vão passar por isso aqui. Aí eu vou contar, olha, passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5. E quanto tempo que gastou para passar? Eu jogo na fórmula. Lembra, ó, eu não posso esquecer, a única fórmula que eu vou precisar da eletrostática lá é essa aqui, ó, que eu vou repetir para vocês. Como é que eu calculo carga? Q é igual a N vezes E. Quem é N? É esse número de partículas que está passando aqui. Quem é Ezinho? É a carga elementar. Essa carga elementar vale quanto? Vocês lembram? Fala para mim. Quanto que vale esse valor dessa carga elementar? 1,6 vezes 10 elevados a menos 19 coulombs. Se for cargas positivas, eu vou usar mais 1,6. Se for elétrons, eu vou usar o quê? Menos 1,6. Isso é para calcular a intensidade? Eu não sei se você falou. Isso é para calcular a intensidade, você falou? Não. Eu posso apagar aqui tudo que eu fiz para ter uma parte branca aqui? Pode. Então, olha só. Eu estou falando que como é que nós vamos calcular a intensidade da corrente? A fórmula de intensidade. Ó, intensidade é igual a variação do o módulo da variação das cargas dividido pelo tempo. Então, se eu tiver que calcular essas cargas, qual a fórmula que eu vou usar? Se eu tivesse que calcular essas cargas, Q é igual a N vezes E. E às vezes o exercício não me fornece as cargas que passaram por lá. Me informaram, numa seção transversal do fio passou 1 mol de elétrons. Eu não sei qual é a carga de 1 mol de elétrons. Aí eu vou ter que pegar esse 1 mol, multiplicar pela carga elementar para eu descobrir qual é a carga elétrica que passou por aquela seção. No Sistema Internacional de Unidades, e aí que é importante para vocês, no Sistema Internacional de Unidades, a carga vai estar em coulomb e o tempo em segundos. Está claro isso para vocês? E a medida da minha corrente elétrica vai estar em amperes, que é um A. E eu leio ampere. Perfeito? Plural, amperes. E aí, gente, nós temos todos aqueles múltiplos, ó. Ó, miliampere, microampere, são os mais utilizados. Então, se aparecer miliampere, quer dizer que eu tenho o quê? 10 a menos 3 amperes. Se aparecer micro, quer dizer que eu tenho o quê? 10 a menos 6 amperes. Lembra do micro e do mili, lá que nós usamos lá no passado como submúltiplos? Então, qual é a unidade de medida de corrente elétrica? Ampere. Tá? Qual a unidade de medida de carga elétrica? Coulomb. E qual a unidade de medida de tempo? Segundos. Coulomb por segundos me dá o quê? Ampere. No plural, amperes. Show? Perfeito, galera? Tranquilo até aí? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Aqui, gente, ó, as fórmulas que eu disse para vocês, deixa eu ampliar o livro de vocês aqui. Ó, as fórmulas que estão aqui são as mesmas que eu coloquei aqui, ó. Ampere, coulomb por segundo, a variação de carga é igual a N vezes Ezinho. Quem é esse Ezinho? Valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Grifem, anotem isso no livro aí. Gente, é importante, tá? Importante, a partir do momento agora, eu tenho que fazer mais exercícios com vocês, colocar listas extras. Eu preciso que vocês saiam do segundo ano sabendo essa matéria. É necessário. Vamos virar a página. Gente, vamos analisar. Opa. Então, olha só. Gráficos de corrente elétrica. Nós temos uma corrente contínua, por exemplo. Deixa eu pegar aqui um pincel. Deixa eu riscar primeiro isso aqui.
Então, olha só. Então, o gráfico de uma corrente contínua seria assim, ó. Quer dizer que o valor da... O que é uma corrente constante? Quer dizer que ela, ó, nunca muda. E se ela mudar, essa corrente será chamada de variável. Ó, no começo eu tinha esse valor, e à medida que meu tempo foi passando, eu passei a ter esse valor. Então, minha corrente não é constante, ela é variável. Independentemente do tipo de corrente que eu tenho, constante ou variável, no caso de um gráfico, ó, num gráfico de corrente por tempo, gráfico de corrente por tempo, a área desse gráfico, ela é, ó, numericamente, coloquei em cima, numericamente, opa, deixa eu fazer um Ctrl Z aqui, numericamente igual ao carga que passou por aquela seção. Então, se o exercício nos fornecer um gráfico de corrente em função do tempo e pedir para a gente calcular qual o valor da carga que passou por lá, o que eu vou ter que fazer? Calcular a área do gráfico. Fechado? Beleza, galera? Então, não se esqueçam disso. Anota isso aí para mim, por favor. Está aqui no exercício, está aqui no livro, é só fazer o quê? Evidenciar. Então, num gráfico, independente se a corrente é constante ou variável, aqui como é que ele iria calcular? Ele ia calcular nada mais nada menos do que, ó, a área da base vezes a altura. Calcularia a área disso aqui, e a área disso aqui é igual à carga que atravessou aquela seção. Aqui eu tenho o quê? Um trapézio. E como é que é a área de um trapézio? A área do trapézio, base maior, base menor, vezes a altura, dividido por 2. Show? Acabamos de estudar isso em geometria. Tipo, acabamos. Ah, irado, então. Irado. Então, nós vamos usar aqui agora, tá massa? O Genocir poderia dividir também um retângulo e triângulo, né? Pode. Claro, né? É Camille que falou, né? Isso. Camille, o problema é que se você faz isso, dois cálculos, né? É um recurso. Ah, estou na prova, esqueci como é que é a área de um trapézio. Mas você tem que pensar que nessas vestibulares concorridos, o fator mais importante e é um fator desclassificatório é o tempo. Então, quanto mais tempo você gastar para resolver uma questão, menos questões você consegue resolver. Melhor você Então, gastar mais. Oi? Não entendi. Pode falar de novo. O grande problema é que eu tenho que pensar o seguinte: o que me garante que eu estou resolvendo estar certo? Então, se eu conseguir otimizar, por exemplo, memorizar algumas fórmulas, algum método de correção mais rápido, que vocês vão ver, gente, esse ano, vocês vão fazer a prova do Enem, vocês vão ver que vocês vão saber mais questões do que o ano passado. Porque me diz que vocês não estão estudando, estão aprendendo mais. Então, se você compararem com o ano passado, a prova desse ano vai ter mais assuntos que vocês já sabem, já viram e têm conhecimento do que em relação ao passado. Então, quer dizer que esse ano começa o tempo a ficar curto. Você não vai conseguir fazer. Genocir, você pode Oi. repetir esse negócio que você escreveu do gráfico aí para mim, fazendo favor? A área do gráfico é numericamente igual às cargas que passaram por aquela seção do condutor. Então, suponhamos aqui que eu tivesse um fio aqui, eu tivesse aqui, uma seção transversal. Eu não sei, esse N ali em cima é o quê? Numericamente, eu leio numericamente igual. Ah, tá, mas não é nada para botar dentro da fórmula, não. Não é nada. Aí, olha só, Yuri, eu vou ter cargas que vão passar para um lado para o outro, concorda? Que vão passar por aqui, ó, vamos para lá. Aí, o que acontece? Quantas cargas que passaram por aqui? Se o exercício fornecer um gráfico, eu vou calcular a área do gráfico e eu vou saber qual é a quantidade de carga que passou por essa seção do fio. Sim? Ei? Sim? Entendi, obrigado. De nada. Vamos mais um pouquinho, tá, gente? Mais um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Sentido convencional da corrente. Gente, nós estamos cansados de saber que em um condutor metálico, gente, quem se move é o elétron. Porque nós sabemos, vamos pensar, pega um fio de cobre. O próton está onde? No núcleo do átomo de cobre.
Então, esse próton que tem carga positiva, ele não se movimenta. Porque se ele se movimentasse, eu teria uma reação radioativa, uma reação nuclear. O cobre iria se transformar em outro elemento, não é isso que acontece. Professor, então quem está se movimentando? É os elétrons. Os elétrons que estão se movimentando. E vocês sabem que os elétrons se movimentam sempre da onde? Da região de maior para menor potencial. Vocês já sabem disso. Vocês já sabem disso. Então, quer dizer que nós vamos ter dois sentidos de corrente, o real e o convencional. Todos os nossos cálculos serão utilizados em sentido convencional. Então, vamos analisar aqui a figura que está aqui no livro de vocês. Ó, deixa eu até ampliar ela aqui para a gente. Vou ampliar, vou colocar aqui e nós vamos escrever. Então, vamos comigo. Ele está falando que essa esfera aqui tem um potencial maior. Então, vou chamar essa esfera de A, tá? E vou chamar essa aqui de B. Então, quer dizer que o potencial de A é maior do que o potencial de B. Gente, por que ela está positiva? Fala para mim. Quimicamente pensando, vamos para química, tá? Quimicamente pensando. Por que um corpo é eletrizado positivamente? O que ele precisa acontecer com ele? Perder elétrons? Ter menos elétrons. E o que faz um corpo estar carregado negativamente? Ter mais Elétrons. Elétrons. Então você concorda que como esse corpo aqui está carregado negativamente, os elétrons em excesso dele vão ser transferidos para o corpo A? Você concorda que não é assim? Cargas opostas não se atraem? Então você concorda que se esse corpo aqui perdendo elétrons, ele ficando cada vez com uma carga menor, e o que está ganhando elétrons vai fazer o que com a sua carga? Vai diminuindo as cargas positivas. Então, o B diminui a quantidade de elétrons em excesso e A vai aumentar a quantidade de elétrons. Então, quer dizer que os meus elétrons estão... Oi? Os elétrons estão saindo do potencial... Eles tendem a ficar nulos, então. Oi? Não entendi. Eles tendem a ficar nulos, então, né? E isso tende a ficar nulo. Enquanto eles não tiverem nulos, os elétrons continuam se movimentando. É aquele negócio que a gente estava estudando, tipo de fio terra? Isso. Tipo isso que polariza e fica nulo depois? Perfeito. Isso aí mesmo. Então, enquanto tiver essa diferença de potencial, vou ter movimentação de cargas. Se eu tenho movimentação de cargas, eu tenho corrente. A partir do momento que esses potenciais se igualarem, essas cargas deixam de se movimentar e eu deixo de ter corrente. Por exemplo, no nosso cotidiano. Você vai na parede ali, você tem um interruptor. Você liga, a lâmpada acende. Você criou uma diferença de potencial. Quando você desliga, o que acontece? O potencial no fio se iguala, os elétrons param de se movimentar, eu não tenho mais diferença de potencial, não tem mais corrente elétrica e a lâmpada apaga. Galera, então nós sabemos que os meus elétrons vão sair de uma região de menor para maior potencial. Essa setinha vermelha que eu coloquei é o sentido real da corrente. Que eu sei que são os meus elétrons que se movimentam. Mas nós vamos trabalhar com sentido convencional. Professor, o que é o sentido convencional? Se as minhas cargas positivas se movimentassem, elas não iriam para o corpo B, que está negativo? Vocês concordam comigo? Se elas se movimentassem, elas não iriam para o corpo B? Se elas se movimentassem, olha a palavra, se elas se movimentassem, elas iriam para onde? Se os prótons dos núcleos dos átomos se movimentassem, eles iriam para onde? Para a carga negativa, para quem está negativo. Cargas opostas se atraem. Então, esse vermelho que eu fiz aqui é o nosso sentido real, e o que eu fiz aqui, ó, é sentido convencional. Então, a partir de agora, o sentido convencional da carga elétrica vai ser sempre assim, ó, da corrente, ó, do positivo para o negativo. Então, a partir de agora, o meu sentido convencional vai ser esse. Sentido convencional da corrente. Do positivo para o negativo. Do maior para o menor potencial.
Professor, e o sentido real? Qual é o sentido real? Do menor para o maior potencial. Sim ou não? Professor, como que vai vir desenhado para a gente isso? O maior potencial, eu vou fazer um traço maior, e o menor potencial, fazer um traço menor. Você já viram esses desenhos em prova? Ô, Jonaci, eu não entendi muito bem. Tipo, esse sentido convencional é como se fosse a movimentação dos prótons? Isso, como se fosse movimentação dos prótons. Porque quando a eletricidade, Maria Clara, ela remota de antes de Cristo. E nós descobrimos os elétrons no século XX. Na verdade, no século XIX, com Thomson. Thomson que descobriu os elétrons. Lembra de modelos atômicos? Você lembra de estudar modelo atômico? Sim. De Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Thomson que descobriu os elétrons. Sim. Se ele descobriu os elétrons, quando se estudava a eletricidade, não se sabia nem da existência de elétrons. Então, acreditava-se que quem se movimentava eram os prótons, eram as cargas positivas, não as cargas negativas. Hoje nós sabemos, mas só que todas as nossas definições estão sustentadas no movimento de cargas positivas. E isso não interfere em nada nos nossos cálculos, isso não interfere em nada nas nossas observações, nas nossas análises, no que nós vamos criar, do que nós já criamos, né? Na nossa tecnologia, isso não influencia. Nós vamos sempre utilizar o sentido convencional. Perfeito? Entendeu? Não faz Não muito aceita, sentido, né? mas eu entendi. Não faz sentido, é por isso que a gente usa a palavra convencional. É como se fosse uma coisa fictícia. Isso, eles não nos convenceram matematicamente, fisicamente, experimentalmente. Nós somos convencidos com todas as suas criações e todas as suas descobertas. E nós, já que nós fomos convencidos, nós sabemos que eles não se movimentam, mas pelo nosso convencimento, nós vamos aceitar. Eles tinham que ter trocado isso quando descobriram que eram os elétrons. Não faz sentido, por que deixar isso? Então também concordo com você. Isso é eu para mudar a física e a química, né? Quem somos nós, né? Na verdade, não vai ser, né? Não vai ser mudado por isso. Mas a gente. Aí, só que olha só, Maria Clara. Eles vão perguntar para você, tá? Tem questões de prova que pergunta qual é o sentido real da corrente elétrica e qual é o sentido convencional. Tá claro? Sim, Você tem que saber. Aí, outra coisa que eu preciso que vocês saibam, quando vocês olharem para um desenho desse, você tem que saber que essa região aqui que eu vou colocar menos e aqui eu vou colocar mais, eu não posso lembrar que é positivo e negativo. Eu estou lembrando que aqui é maior e aqui é o quê? Menor potencial. Show? Aí, olha só, eu vou desenhar aqui, eu vou continuar o meu circuito. Então, entendam como se aqui fosse um circuito elétrico. Eu vou colocar uma lâmpada aqui, tá? De cabeça para baixo, mas vou colocar. Essas lâmpadas incandescentes. Então, olha só. O Enem já colocou questões dessas de lâmpadazinha maneira, fazer questões assim. Gente, ó, maior e menor, que é um fio condutor. Essa minha lâmpada, ela vai acender. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês assim, galera, qual que é o sentido convencional da minha corrente elétrica? Sentido horário ou anti-horário? Olhando para esse circuito aí. Horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário. Do maior para o menor potencial. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu buguei. Oi? Bugou? Ei, bugou? Não, é porque eu Tem que associar duas coisas, né? O relógio e o negócio. Ah! Sim, é porque eles vão perguntar pra gente isso, se é sentido horário ou sentido anti-horário também. Aí você tem que pensar no ponteirinho do relógio lá, ó. 12, 3, 6 e 9. O ponteiro não gira assim? Então, nesse sentido aqui, a gente chama de sentido horário. Se for inverso, sentido anti-horário. Quem já assistiu
quem já assistiu o filme ou leu o livro Alice no País das Maravilhas, lembra que o relógio lá gira no sentido anti-horário, no sentido reverso? Não sei se vocês leram o livro ou assistiram o filme. Galera, entenderam? Esse vermelho aqui é o sentido real? Não, sentido convencional. E é com ele que nós vamos trabalhar. Então, ó, a partir de agora não vai aparecer mais esferazinha pra gente não, tá? Vai aparecer isso aqui, ó. 2 traços, um maior e outro menor. O maior, região de maior potencial, e o menor, e o de menos, região de menor potencial. Lembra da nossa pilha? Vamos pensar na pilha. Pilha alcalina, dessa que nós utilizamos em nossa casa para controle remoto. Lembra que ela tem aqui, ó, aqui é menos nela e aqui é mais? Aí eu vou ligar ela em alguma coisa. Vamos ligar ela numa lâmpada também. Então, olha só. Então, nós sabemos, tá, gente? Que os meus elétrons estão saindo daqui, ó. Isso daqui passa por aqui, passa pela lâmpada e vem para cá. Nós sabemos disso. Só que nós vamos utilizar o quê? O sentido convencional. Então, para fins de cálculo, o sentido da minha corrente é isso, seria isso aqui. Do polo de maior para o polo de menor potencial. Show? Já estudaram pilhas em químicas? Ainda não, né? Estudaram já eletroquímica? Começaram? Não. Não, mas vamos estudar esse ano ainda. Pilhas. Fica tranquilo. Entenderam o sentido real e convencional? Tá claro para vocês? Ô, Gente, Janaci, Oi. Pode eu perguntar. não tô entendendo. Pera aí, rapidão, eu vou colocar o fone porque estão falando lá atrás. Não tem problema, não. Entendendo. Não, pode ter que perguntar. Sim, é como se fosse aula normal, tá? Tem que perguntar mesmo. Fala a sua pergunta, faz a sua pergunta, por favor. Tá, no sentido real, tá mostrando como se as cargas também se movem do positivo para o negativo e do negativo para o positivo. Não, elas vão ter só... No condutor metálico, pensa num fio metálico, na sua casa. Olha para sua casa, você tem fios, tem tomadas, interruptores. Então, nos fios metálicos, as cargas negativas que se movimentam são os elétrons livres. Né? Numa liga metálica, quem está se movimentando são os meus elétrons. Os prótons estão no núcleo desse átomo. Os prótons não vão se movimentar. Então, quem se movimenta são os elétrons que estão aqui nessa eletrosfera. São eles que se movimentam. Só que quando nós fundamentalizamos, nós não, né? Quando a humanidade fundamentalizou a eletricidade, não se sabíamos da existência dos elétrons. Então, para a gente, quem estava se movimentando eram as cargas positivas. Mas por que na imagem real tem 2 setinhas, assim, de sentido contrário, então? Não. Aqui eu estou falando, ó, sentido. Esse aqui é convencional. Você está falando da figura do livro, você está falando, ou da minha figura que eu fiz? Da figura do livro. Ah, deixa eu apagar então a do livro. Duda, vou te mostrar para vocês. Não tem 2 sentidos. O que esse representa para gente? Fala para mim, por favor. Ó, a imagem do sentido real tem a setinha que está indo do positivo para o negativo e do negativo para o positivo. Não, a pergunta que eu fiz não foi essa. A pergunta que eu fiz é Tá. o que esse significa para gente? De carga? Não, é de quê? É de quê? Campo elétrico? Campo elétrico. Tá. Lembra que o meu campo elétrico ele é divergente, ele sai do positivo e entra no negativo? Sim. Então, aqui, ó, meu sentido do campo elétrico, do positivo para o negativo. Do positivo para o negativo, campo elétrico. Sim? Agora, Sim. olha o sentido da corrente. I, convencional, do positivo para o negativo. Sentido real, da onde? Do negativo para o positivo. Era essa a sua confusão? Ei, Sim, obrigada. de nada, entendeu? Então, esse não que está falando nada do sentido da corrente. Está mostrando para a gente o sentido de quem? O sentido do meu campo elétrico. Lembra que para eu ter diferença de potencial, eu preciso ter um campo elétrico.
Então, tudo é uma cascata. Ó. Eu tenho um campo elétrico, esse campo elétrico vai gerar um potencial elétrico, esse potencial elétrico tem que gerar uma diferença de potencial, que vai gerar movimento de cargas e vai gerar para a gente uma corrente elétrica. Se eu não tenho nada disso, ó, professor, se eu não tenho campo, ixi, já era. Se não tem campo, não tem potencial. E se não tem campo elétrico, essas cargas não vão se movimentar. Não existe. Então, não tem como elas se movimentar. Se elas não se movimentam, eu não tenho uma capacidade de se movimentar. Logo, eu não tenho potencial. Se eu não tenho potencial, como é que eu vou gerar uma diferença de potencial? Vamos pensar assim, eu estou lá no espaço, fiquei perdido lá no espaço, numa região do vácuo. Peguei minha caneta e abandonei lá. Ela vai cair? Ela fica parada. Não tem campo gravitacional, não tem energia potencial gravitacional, logo ela não vai cair, não vai se movimentar. Se ela não vai se movimentar, é porque não há diferente potencial, logo ela está paradinha. Agora, ó, aqui na Terra, eu tenho um campo gravitacional. Na minha mão, tem um potencial maior do que aqui na mesa. Então, há uma diferença de potencial. Se eu abandonar ela, ela entra em movimento. É a mesma coisa das cargas. Já nasci? Oi? Então, no caso, o campo elétrico é sobre os prótons, né? Não, o campo elétrico ele age sobre qualquer tipo de cargas elétricas. Não, tô falando, tipo, o sentido. Você tem que analisar no convencional pelos prótons e não os elétrons? Isso aí. Então, no sentido convencional, a corrente tem o mesmo sentido do campo elétrico. Sim? No sentido real, a corrente tem o sentido oposto ao do campo elétrico. Sim, e a passagem é de prótons ou é de elétrons? Não, é como se as cargas positivas estivessem movimentando. Como, olha a palavra, como elas não estão se movimentando. Tá massa? Pelo amor de Deus, não fala que os prótons estão se movimentando aí. Senão vai ter um decaimento radioativo. Não é isso que está acontecendo, não, tá? Nós já sabemos que não é isso. É Tá só bom? no sentido convencional, no caso, que passa os positivos. Isso. No sentido real, é os elétrons. Sim. Show? Posso continuar ou não? Sim. Tá de boa. Vamos? Qualquer dúvida pode me perguntar, tá, gente? Tem gente que não pergunta, fica quietinho aí, depois fica ruim depois, né? Então vamos lá, gente. Vocês não estudaram pilhas? Eu vou dar tipo como se fosse uma revisãozinha de pilhas para vocês, né? Por isso que eu perguntei se vocês estudaram pilhas. Aí vocês me disseram, não, professor, a gente não estudou. Então, provavelmente vocês vão fazer, né? Vão estudar pilhas com o Gustavo. E provavelmente vocês vão para o laboratório construir uma pilha. Isso é certo. Então, essa aqui é um exemplo de uma pilha, chamada de pilha de Daniel. Pilha de Daniel. Pilha de Daniel. Então, nessa pilha eu tenho o eletrodo positivo e o eletrodo negativo. Esses eletrodos positivos foi gerado por uma diferença potencial. Então, eu tenho aqui alguma coisa que criou essa diferença potencial. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma solução iônica, uma substância iônica, por exemplo, o NaCl, cloreto de sódio. O que vai acontecer com o cloreto de sódio? Ele vai se dissociar em solução aquosa, matéria do primeiro ano, tá? Produzindo íons positivos e íons negativos. Ou seja, sódio e cloretos. O que nós já sabemos? Que o nosso campo elétrico ele sempre vai direcionar da onde? Do positivo para o negativo. Olha, sentido campo elétrico, que é a setinha azul. Os cloretos, eles vão para onde? Os cloretos? Eles vão ser atraídos pela plaquinha positiva, pela plaquinha negativa ou pela plaquinha positiva? Os cloretos. Fala para mim, para onde que eles vão? Para a plaquinha positiva? Positivo. E o sódio? E os íons sódio vão para onde? Para a placa negativa. Então, você está vendo que numa solução eletrolítica eu tenho movimentação das duas cargas? Tanto cargas negativas estão se movimentando, quanto cargas positivas. Então, em uma solução eletrolítica, as duas cargas se movimentam. Então, as cargas negativas estão se movimentando de uma região de menor
para maior potencial, olha só. E já as minhas cargas positivas, que são os meus cátions, estão se movimentando de uma região de maior para menor potencial. Sacaram que eu posso também ter movimentação de cargas positivas? Em que situação? Em soluções o quê? Em soluções eletrolíticas. Vocês lembram dessa palavra, eletrolíticas? É novo para vocês ou é? Eu não me lembro, não. Também não lembro. Não. Vocês não fizeram um experimentozinho que a gente coloca assim, ó. A gente coloca aqui, vou pegar um recipiente aqui. Aí aqui dentro eu coloco água. Sim? Aí aqui, vamos dizer, eu tenho uma lâmpada aqui. Aí nessa lâmpada eu vou ligar um fio aqui e vou mergulhar aqui. Outra aqui, vamos supor que eu estou ligado a uma pilha. Né? E vou mergulhar aqui. Esses fios estão em contato? Não. Então essa lâmpada não vai acender. Se for água pura, água destilada, essa lâmpada não acende. Aí vamos dizer que eu coloquei uma solução qualquer aqui dentro. Vou jogar alguma coisa aqui dentro. Não sei o que é. Aí essa lâmpada vai, acende. É com sal ou com açúcar que acende? Tem alguma coisinha, não é? Ah, com sal acende. O meu professor fez isso no nono ano uma vez. Ah, lembraram então. Porque com sal de cozinha é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é uma solução que é eletrolítica, ou seja, produz íons, né? Libera íons em solução aquosa. O açúcar forma uma solução não eletrolítica, ou seja, não tem íons. Se não tem íons, não tem movimentação de carga. Se não tem movimentação de cargas, não gera corrente. Tranquilo para vocês? Ah, vocês lembraram disso então, né? Eu tenho que recordar isso para vocês, porque a gente precisa disso, porque senão a gente não consegue entender a matéria de física, né? Mas eu vou pedir o Gustavo para fazer um experimento desse com vocês antes de retornar, tá? Estamos breve para retornar, se Deus quiser. Se Deus quiser, tá? Vamos retornar em breve. Galera, e aí? Tranquilo até aqui? Então, ó, eu não estou falando que cargas positivas não se movimentam. Quando é que em que situação que eu tenho movimentação de cargas positivas em soluções o quê? Eletrolíticas. Exemplo, pilhas. Em condutores metálicos, que é o que está na nossa residência, quem é que se movimenta? Somente as cargas negativas, que são quem? Os elétrons. Eu tenho dois sentidos da corrente, sentido convencional e sentido o quê? Real. O sentido convencional é como se as minhas cargas positivas lá no meu condutor metálico, lá no meu fio de cobre na minha residência, é como se as cargas positivas estivessem movimentando. Mas nós sabemos, desde a descoberta de Thomson, que os prótons não se movimentam, a não ser que ocorra decaimento radioativo. Show? Galera, ó, você viu quanta teoria? Oi. Para acender a lâmpada, usa o positivo e o negativo na realidade ou só o negativo? Não, eu tenho que ligar, eu estou usando os dois, ó. Vamos supor aqui, Camila, que aqui é o positivo. Show? Tá ligado aqui, sim? Uhum. A negativa é do outro lado. O negativo deveria estar ligado aqui embaixo, ó. Mas olha só, ele saiu daqui e aqui ele parou. Ele não continuou, não tem ligação aqui. Por isso que a minha lâmpada não estava acendendo. Então, eu vou ter que usar um íon para ela acender. Aí eu tenho que colocar uma substância que sofre ionização ou dissociação em contato com a água. Ela está ligada aos dois polos, positivo e no negativo. Senão não acende. Entendi. Tá? Obrigada. Eu não sei se eu vou explicar o capítulo todo. Não vai dar tempo, né? Já são 11h50. Ah, tá. Não vai dar tempo. A gente vai dividir isso em duas maneiras. Gente, é muito importante esse capítulo, cara. Então, ó, a semana que vem, segunda-feira, nós temos aula novamente. Então, não deu para eu terminar e nem vou, nem quero, né? Nem quero. Porque a partir daqui é muito importante. Nem quero terminar. Aí, galera, aqui é só teoria, tá? Ó, presta atenção pra gente, ó. Corrente constante,
A corrente é o mesmo valor sempre, independente do tempo. Corrente pulsante, ela oscila, tá vendo? Ó, tem um valor máximo e um valor mínimo. Máximo e mínimo. É como se ela fosse subisse e zerar, subisse e zerar. Essa é a corrente pulsante. A alternada, tá vendo que ela tem valores positivos e negativos? Tá claro isso pra gente? Ó, valor positivo. Deixa eu pegar aqui o pincel aqui, ó. Só pra gente concluir isso aqui. Ó, ela tem um valor positivo, que tá aqui, e tem um valor negativo aqui. O que quer dizer isso pra gente? Quer dizer que ela tá mudando de sentido. É como se isso acontece nas nossas casas, tá? A corrente produzida em nossa casa é uma corrente alternada. Professor, onde que eu tenho corrente contínua? Em pilhas e baterias. Na nossa residência, a corrente é alternada. Ou seja, os elétrons mudam de sentido a todo instante. Sabe com qual frequência? 60 Hz. Então quer dizer que na nossa casa, a nossa lâmpada ela está acendendo e apagando, 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 60 vezes por segundo. Logo, nós não percebemos. Que doideira. Doideira, né? É além da percepção humana. Nós somos seres limitados, né, gente? Não tem jeito, né? Já conversei com você sobre isso. Nós somos, em algum momento da nossa evolução, nós desenvolvemos a capacidade de raciocinar, e não é muito, e nós dominamos isso aqui. Mas... Assim, qual é o peso dessa matéria no Enem? O peso? É. Desse só de corrente ou de toda a partir de agora? Ah, não sei. Você falou que é muito importante. Vocês lembram? Eu não falei para vocês que cai 3 questões por ano desse assunto? Lembra, não? Você assistiu desde o começo? Eu até mostrei lá no gráfico. Você estava aí desde o começo? Ei. Eu cheguei um pouco atrasada. Ah, entendi. São 3 questões todo ano, uma média. Importante. Entendi. Então quer dizer que das 15 questões, 3 questões são só de eletrodinâmica. A partir de agora, tá? Capítulo 7. Eu gostaria... Se você for fazer só Enem... Ó, tá gravado isso, tá? Você pode me cobrar depois. Vai fazer só Enem. Sabe que você pode fazer um capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da Física 2? Você pode fazer? Ó, esquece. Ignorar. Esquece. Ignorar. Agora, se você for fazer o VV, EMESCAN, Mas, tipo, o vestibular tradicional de federal não cobra isso? Os outros capítulos? depende de qual que você vai. Você precisa falar Tipo, os para mim mais qual que... simples. Minas, Bahia ali. Então, vamos pensar. Lá na Bahia tem uma prova que não cai, né? Que é a de Feira de Santana lá. Faculdade do Recôncavo Baiano, uma coisa assim. Ela não cai. De Minas, pensar Minas, na PUC Minas vai cair. Vamos pensar, no Sul cai pra caramba. No Sul eles gostam de eletrostática. Quem fazer prova no Sul, por exemplo, lá em Curitiba, né? Vai cair. Caralho. Não, aí já tá muito longe da realidade. Depende muito. Então, é interessante que você pega... Pra ti, meu objetivo. Eu não quero eletrostática. Então vamos pensar. Quem quer fazer medicina, ó, FAMEMA e FAMERP não cai. São as duas em São Paulo. É a Faculdade Municipal de Marília e a de Ribeirão Preto. Não cai eletrostática. De 1 a 6 não cai. Então, depende muito da banca, né? Então, cada banca tem uma característica. Então, é interessante, depois você conversa comigo. Olha, professor, estou pensando em fazer faculdade tal, assim. Vai cair essa matéria? O VV gosta de cobrar o eletrostático, tá, gente? A prova da UVV, ela gosta de cobrar. Quem vai fazer o VV gosta. E sempre cai ali de Coulomb, campo elétrico, sempre cai uma questãozinha sobre isso. Tá? EMESCAN não cobra muito, não. EMESCAN não gosta muito desse assunto, não. Tá? Então, cada vestibular tem sua característica. Por isso que é bom o Enem, né? Que o Enem você faz tudo ao mesmo em uma prova só. Beleza, galera? Marcado assim, segunda-feira que vem, de novo junto, continuando esse capítulo. Show? Show. Beleza, galera? Ó, um forte abraço para vocês aí. Né? Tamo junto aí. Qualquer dúvida aí pode me perguntar. Não pedi exercício desse capítulo, tá? Não pedi, não terminei. Só quando eu terminar. Ó, tamo junto. Beijo em vocês.
E até mais. Fui. Colocaram presença lá, né? Pera aí. Esquece a presença, não. Não sei. Deixa eu ver. Confirma. Eu coloquei. Isso aí. Valeu, vou encerrar aqui então. Um abraço. Fui. Falou.